Pelo Paraná na Rota do Imperador. O que será que Dom Pedro II descobriu há 135 anos em terras paranaenses? É imperativo que vocês não percam neste sábado no Meu Paraná. Olá, no Meu Paraná de hoje e também no próximo programa, você é nosso convidado a um passeio muito especial. Vamos refazer a viagem de Dom Pedro II pelo Paraná, 135 anos depois. O que ele viu e achou de cada cidade, você vai saber a partir de agora. Imagina o som a festa, né? O som da banda Equano no Rio Itiberê, aqui, ó. Ele deixou um conto de 500 mil réis, esmolas e mais um dinheiro destinado para a igreja da freguesia de Tibagi. Entre maio e junho de 1880, do litoral ao centro do Paraná, a comitiva imperial percorreu mais de 600 quilômetros de carroça por estradas de terra. Saiu de Paranaguá, parou em Antolina, Quatro Barras, Curitiba, Campo Largo, São Luís do Purunã, Palmeira, Ponta Grossa e Castro. Na volta, entraram no roteiro Alapa e Araucária. Depois de retornar a Curitiba, Morretes, Antolina e finalmente Paranaguá. Vamos então viajar para os tempos do Império? Foi do mar que Dom Pedro II teve a primeira visão do Paraná. Ele chegou a Paranaguá num navio a vapor vindo do Rio de Janeiro, que atracou num pequeno porto atrás da Ilha da Cotinga. Era dia 18 de maio, ano 1880. Naquela época existia um sistema de transmissão de mensagem pelo poste semafórico que existia lá de frente, lá em cima daquele Morro da Cotinga. De lá o responsável olhava para a Ilha do Mel e lia a mensagem que estava através das bandeirolas, né? Dizendo, olha, o imperador está chegando, né? Aí a comitiva daqui, que era constituída por 2 navios, né, que pertenciam à Companhia Progressista do Visconde Nácar, saíram desse local e foram recebê-lo lá onde é o Porto do Alemão. E esses barcos menores já tinha festa? Já tinha. Um deles estava com uma banda, né? Imagina o som a festa, né? O som da banda Equano no Rio Itiberê, aqui, ó. O principal jornal paranaense da época, o 19 de dezembro, arquivado em forma de microfilme na Biblioteca Pública do Paraná, em Curitiba, descreve a chegada. Para o desembarque, passaram Suas Majestades e sua comitiva para bordo do Iguaçu, que os transportou ao cais. Apesar do mau tempo, a população da cidade estava aglomerada sobre o cais, nas janelas e ruas do trajeto, estando toda a cidade coberta de galas, enfeitada de arcos triunfais, bandeiras, flâmulas e completamente iluminada. Dizem que era de 500 a 2.500 pessoas que estavam estacionadas nesse local para receber a família imperial, né? Para chegar à Rua da Praia, Dom Pedro II subiu esses mesmos degraus usados até hoje por quem passeia em barcos pequenos pelo Rio Itiberê. Aqui começou uma visita que durou 20 dias. Passou por várias cidades, mexeu com a rotina dos moradores. O imperador estava ansioso por conhecer a província que tinha sido emancipada de São Paulo 27 anos antes. E saiu caminhando. Acompanhado da imperatriz Teresa Cristina, de autoridades, incluindo o presidente da província do Paraná, Manuel Dantas Filho, e pela multidão nas ruas, Dom Pedro II dobrou a primeira esquina direita e subiu esta ladeira para passar em frente a uma capela que não existe mais, Bom Jesus dos Perdões. O som dos sinos ecoava pela cidade. Depois entrou à esquerda na atual Rua Marechal Deodoro, que daquele momento até a proclamação da República, 9 anos depois, foi chamada de Rua da Imperatriz. Na Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário, o casal imperial, que era muito católico, fez orações em agradecimento à viagem.
De lá, seguiu para a casa do homem mais proeminente da cidade, o Visconde de Nácar, onde ficou hospedado, como lembra a placa fixada na fachada. Em seu próprio diário, um precioso documento histórico da viagem, pertencente ao acervo do Museu Imperial de Petrópolis, no Rio de Janeiro, Dom Pedro II destaca conversas que o impressionaram sobre o clima daquele outono em cidades que iria visitar. Disse-me o comendador Antônio Alves de Araújo que em Ponta Grossa já as casas ficaram cobertas de neve e a serra se coroou de neve. Referiu-me também que tem havido furacões fortíssimos. Um deles arrebatou peixes de um lago. Outro indivíduo falou de uma chuva preta e de sapinhos. Às 7 da manhã, ele já começava a fazer a visita aos principais prédios públicos de Paranaguá, o que viria a fazer em todas as cidades por onde passou. Os que ainda existem são o Mercado Municipal, a Igreja Matriz, uma das fontes de água e o casarão que abrigava a alfândega. Mas ele também esteve na capitania dos portos da época, na cadeia e nos prédios onde funcionavam o telégrafo, 3 escolas e uma fábrica de sabão e velas. Na Câmara Municipal soube da aprovação de mudança no nome das ruas principais, que passaram a se chamar Rua do Imperador e da Imperatriz por causa da visita. E viu o próprio retrato na parede. O historiador Davi Carneiro, no livro A Espetacular Viagem de Dom Pedro II ao Paraná, diz que o imperador ficou impressionado com a tela, hoje guardada no Instituto Histórico e Geográfico de Paranaguá. Nela, Dom Pedro II é retratado aos 33 anos de idade. Ele também visitou o clube literário, que não era neste prédio. O da época pegou fogo, obrigando a mudança para cá. Mas a placa na fachada faz questão de preservar a memória, lembrando que Dom Pedro II passou por estes salões. Dos primeiros dias em terras paranaenses ficaram doações para o hospital, que ele também visitou, e um constrangimento. O imperador adiou a inauguração oficial dos trabalhos de construção da estrada de ferro Paranaguá-Curitiba, que na verdade já tinham começado 7 anos antes. Ele apoiava a construção da estrada. Este era, aliás, o principal motivo da visita ao Paraná. Mas, segundo relatos posteriores de um jornalista que acompanhava a comitiva, reproduzidos no livro do historiador Davi Carneiro, Dom Pedro II não quis participar de uma cerimônia que foi agendada sem que ele soubesse, com coquetel e até palanque para discursos, e decidiu mudar o roteiro da viagem. Extraordinários embaraços, como por exemplo determinar que dormisse na Serra da Graciosa, onde só existia um rancho de tropas, uma venda pertencente a uma velha viúva e uma casa menos confortável ainda. Como o imperador tinha a palavra final, a comitiva seguiu de barco até Antonina, onde ficou por poucas horas, e depois começou a subida da serra até Curitiba. O diário deste trecho parece poema. Forma o porto de Antonina como um lago rodeado de montanhas. A Serra da Prata oferece-se majestosa no fundo da paisagem. No alto da serra, a vista é ainda mais bela. O pôr do sol dava-lhe cores admiráveis. O céu estava semeado de nuvens de ouro. Dom Pedro II observava a natureza com atenção, descreve animais e plantas, de fungos a árvores. Via araucárias, porém ainda não apareceu o arbusto do mate. E a viagem seguia pelos caminhos da Graciosa. Não era fácil percorrer uma estrada que na época era de terra, a viagem feita por carroças puxadas a cavalo. Os imprevistos desta parte da viagem, a recepção em Curitiba ao imperador e a visita dele aos Campos Gerais são o tema do próximo bloco. O Meu Paraná está de volta. Seguimos refazendo os passos de Dom Pedro II pelo Paraná 135 anos depois. A subida da Serra do Mar não foi fácil. Teve desafios e um imprevisto. A
tarde de 20 de maio de 1880 caía conforme a carruagem imperial avançava pelas curvas da Estrada da Graciosa. Como Dom Pedro II tinha mudado o roteiro da viagem e não alcançaria Curitiba com dia claro, a parada de tropas que havia no caminho virou pouso para o imperador, a imperatriz e demais acompanhantes. Já estava escuro quando a comitiva venceu a serra. Chovia e a neblina era densa demais. A decisão foi parar nesta localidade, hoje conhecida como Rio do Meio, em 4 Barras. Uma casa que existia por aqui foi preparada às pressas para abrigar o imperador. Dom Pedro não reclamou, mas percebeu o arranjo de última hora e sentiu a mudança no clima do nível do mar para o alto da serra. Às 6h35 cheguei à casa do Rio do Meio, onde dormi. Que diferença de temperatura! O céu parecia prometer geada. Esta casa é de madeira de pinho da terra e como que improvisada, ao menos quanto aos acessórios para a nossa estada. Dormi bem no meu quartinho, apesar de algum cheiro de tinta. Pesquisadores apontam que para os outros integrantes da comitiva o improviso incomodou. A falta de conforto, a desordem do serviço de mesa, o desespero que se tinha apoderado de todos por não saberem como passar o resto da noite chuvosa, fria e de cerração, que não permitia ver metro de distância, era o quadro triste que mais vinha comprometer a situação. Mas a chegada a Curitiba apagaria todo o mal-estar, além de destacar no diário a abundância de araucárias e a breve visita à área em que a Companhia Florestal explorava madeira, o imperador descreve as primeiras impressões da acolhida. Perto de Curitiba, encontrei os alemães a cavalo com fitas a tiracolo, nas cores brasileiras e alemãs, e muitas outras pessoas. Vi muitas crianças lindíssimas, grande entusiasmo sempre e, sobretudo, na cidade. Historiadores dizem ser quase impossível descrever a euforia da população. Nos jornais, alguns registros dão ideia. No lugar denominado Bairro Alto, cerca de 400 alemães, todos a cavalo, seguiam a carruagem imperial. Foram se agregando à comitiva mais moradores, de modo que a 3 quilômetros de distância de Curitiba, o séquito era de mais de 1000 cavaleiros. Milhares de foguetes subiram ao ar e as saudações pareciam intermináveis. Foi assim até a chegada à atual Praça Tiradentes. O imperador se hospedou num dos palacetes da praça do Comendador Franco, onde hoje funciona uma loja de departamentos. Havia tanta gente na rua que ele decidiu abrir as portas para quem quisesse cumprimentá-lo, assim que voltou de uma visita à estação telegráfica. Esse turismólogo estudou a viagem do imperador para elaborar um possível roteiro turístico e conta o que descobriu. Pediam para os moradores deixarem a luz acesa à noite, enquanto ele estivesse ali. Ele ficava na casa e ficava a banda até 9, 10 da noite tocando na frente, né? Tudo que ele passava era uma festa, né? O imperador não tinha tempo a perder, queria ver o máximo possível. Em mais 2 dias na capital, esteve no Museu Paranaense, onde assinou o livro de visitas, no Paiol de Pólvora, que virou teatro 100 anos depois, além de visitar um depósito de armas, o quartel de polícia, o mercado, assistir a missas na Igreja Matriz, atual catedral, e de inaugurar a Santa Casa de Misericórdia. Esteve ainda numa chácara no Capanema, conhecendo espécies botânicas daqui, e no Instituto Paranaense, a escola da época. O imperador também visitou propriedades e a igreja dos colonos polaco-alemães no Santa Cândida para cumprir outro propósito da viagem, ver como estava a imigração incentivada pelo Império. A imagem da santa no altar é réplica, mas a original doada depois pelo imperador está na paróquia até hoje. É a colônia que mantém, né, o mimo do imperador. É muito conservada com muito carinho, né, a imagem. Felizmente temos, né, a original de madeira, de cedro, comprada lá em Portugal, Lisboa. Fizemos uma réplica porque a original precisamos restaurar. Ela está em boa forma, mas é bom fazer um restauro nela. Estamos programando aí um restauro. Dia 24 de maio, Dom Pedro II voltou à estrada. Em Campo Largo, vila descrita no diário como tendo só uma rua de comércio,
visitou uma colônia de italianos, 2 propriedades que já beneficiavam erva mate e também a igreja e a escola, além de assinar cartas de libertação de escravos a pedido de fazendeiros. Dormiu na casa de um juiz e partiu para Palmeira. O almoço foi em São Luís do Purunã. No caminho, a Ponte dos Papagaios impressionou. E também a má qualidade da terra nas colônias de russos alemães que tinham sido cedidas pelo governo para assentar os imigrantes. Começou um desconforto que marcaria a viagem aos Campos Gerais. Disseram-me que foi Jesuíno Marcondes que vendeu esta propriedade de 1 légua sobre 2 ao Estado. Jesuíno Marcondes era o anfitrião do imperador em Palmeira, um homem rico e influente que tinha sido ministro da Agricultura do Império e naquela época era vice-presidente da província do Paraná. Na casa dele, hoje um museu, a festa de recepção foi um clima de constrangimento. E essas terras justamente foram intermediadas por Jesuíno Marcondes, que vai acabar vendendo uma parte do terreno da família dele para a província para instalar os alemães lá. Aconteceu que a terra não era lá assim tão produtiva e isso vai criar, né, toda uma intriga, muitos comentários, né? Ela se refere ao fato de que depois de ir embora, Dom Pedro II não deu título de nobreza a Jesuíno, como era praxe em agradecimento à acolhida nas viagens. Deu à mãe dele, que já era baronesa do Tibagi e virou viscondessa. Mas Dom Pedro II elogiou muito do que viu em Palmeira, especialmente a escola que funcionava dentro da igreja. Vamos pensar que esse Paraná de 1880 era um Paraná primitivo, sem vias de comunicação, um Paraná que precisava, carente de tudo. Então, imagino eu que no entender dele, um dos primeiros passos seria o incentivo à educação. Faltava pessoas letradas, pessoas preparadas para impulsionar o desenvolvimento dessa província. O Paraná tinha 21 municípios na época. Dom Pedro II visitou 12, uma viagem exaustiva que começava a sofrer baixas. Na saída para Ponta Grossa, o imperador descreve pela primeira vez a morte de cavalos, mas fica extasiado com a paisagem. O programa de hoje termina aqui, mas esta é só a metade da viagem. No próximo sábado, Meu Paraná vai mostrar o caminho de volta feito pela comitiva imperial, passando por outras cidades. Até lá! Olá, é nos Campos Gerais que começa o programa de hoje. O Meu Paraná está refazendo a viagem de Dom Pedro II pelo nosso estado. Quando esteve aqui, em maio de 1880, o imperador saiu de Paranaguá, passou por Antonina, Morrete, subiu a serra até Curitiba e depois veio para esta região para conhecer Palmeira, Ponta Grossa e Castro. Hoje você vai ver onde ele esteve e o que viu no caminho de volta. Castro, na região central do Paraná, foi o ponto mais distante que a comitiva visitou. Dom Pedro II esteve nesta chácara que pertencia a um francês e se destacava pela produção agrícola. A casa mantém até hoje a arquitetura original. Na varanda ainda estão 2 vértebras de baleia. Não se sabe como chegaram ao interior, mas já estavam aqui em 1880 e teriam servido de banco para descanso do imperador. Como em outras cidades, houve muita festa em Castro e visitas a todos os prédios públicos. Câmara Municipal, cadeia e livraria que não existem mais, e as escolas da época. Uma delas ficava nesta casa que pertenceu à professora Emília Eriksen, uma precursora na educação de crianças pequenas. Que ela trabalhava com crianças pequenas em Castro a partir de 1862, 1863, mais ou menos. Então, é um dos primeiros registros de jardim de infância no Brasil e é por isso que essa casa onde estamos filmando foi tombada pelo Patrimônio Histórico do Paraná por ter acontecido essa escola desse tipo aqui.
Em seu diário, Dom Pedro II não deixou de observar. Dona Emília Eriksen parece-me muito boa professora. O netinho dela leu bem, para o que estava preparado, aliás. O Museu do Tropeiro, hoje abrigado em outra casa histórica, onde ficaram os jornalistas que cobriam a viagem imperial, tem uma coleção preciosa, a de recipientes para padronizar pesos e volumes no comércio, e o metro padrão, presentes do imperador aos administradores de todas as cidades por onde passou. A Igreja Matriz também guarda lembranças da visita de Dom Pedro II. Ele deixou um conto de 500 mil réis, ele destinou 500 para as obras da igreja, 500 para a construção de uma escola pública, esmolas e mais um dinheiro destinado para a igreja da freguesia de Tibagi. Provavelmente esse dinheiro que ele deu foi usado depois no embelezamento da igreja com a compra dos lustres de cristal. Pé na estrada porque a viagem de volta estava só começando. O imperador já tinha visitado a cidade de Ponta Grossa na ida e parou aqui de novo na volta. Nenhum dos prédios visitados na cidade resistiu ao tempo e à falta de preocupação em preservar a história. A casa onde ele ficou, que pertencia a um major, foi demolida. Hoje há um quartel no lugar. Na mesma praça, a catedral ultramoderna desbancou a igreja visitada pelo imperador. Que era o coração da visita dele. A partir dessa do Largo da Matriz é que ele foi visitando outros locais, como a Câmara Municipal. Embaixo do prédio da Câmara Municipal funcionava a cadeia, visitou o Largo do Mercado, visitou as escolas para ver como é que estavam as escolas. O foco dele sempre foi a educação. Foi um imperador ilustrado, uma pessoa com uma compreensão tanto dos problemas pequenos do país, como também com um projeto de futuro para o país. Dentro desse projeto estava o assentamento de imigrantes europeus convidados pelo Império a colonizar o sul do Brasil. As colônias se proliferavam pelo Paraná. Nesta propriedade ficava uma bem-sucedida de agricultores alemães de origem russa. Um marco lembra a passagem da comitiva imperial por aqui. Que representou as colônias de imigrantes para Dom Pedro II. Representava a possibilidade de uma independência em relação à mão de obra escrava e a constituição de uma economia baseada no trabalho de homens livres. O escritor que em 2008 publicou em livro o Diário da Visita de Dom Pedro II à província do Paraná, lembra que em Ponta Grossa o imperador também conheceu a colônia Sutil, até hoje uma comunidade de negros. E essa experiência que ele viu aqui, só o fato dele ter estado aqui já dava a entender para todos os outros que se relacionassem com ele que ele valorizava isso. Ele valorizava, porque ele está nesse projeto de convencer os grandes nomes, os grandes proprietários da necessidade da libertação dos escravos. Então a colônia Sutil, ela funciona como uma espécie de metáfora para esse desejo de Dom Pedro II, né? Quer dizer, aqui havia uma comunidade que foi alforriada, uma comunidade de negros, e que tinha uma autonomia e que estava produzindo para o desenvolvimento do Paraná e para o desenvolvimento do Brasil. Palmeira foi outra cidade visitada pela comitiva na ida e na volta do interior. Aqui, além de olhar com atenção para os assentamentos de imigrantes, especialmente os que foram enganados com terras improdutivas, Dom Pedro II teve olhos para a infraestrutura. Ponte pequena, mas bem feita, sobre o lajeado, que forma a queda de água perto da casa, com pedras de grés como a Ponte dos Papagaios. Disseram-me que a pedra é escolhida da mais dura. É uma ponte que tem uma importância muito grande para a época, porque era por aqui que passava todo o movimento que vinha do litoral sentido Mato Grosso. E Dom Pedro passou sobre essa ponte e parou, com certeza, deve também ter tecido elogios, a exemplo do que ocorreu quando ele desceu da diligência, passando pela ponte do Rio dos Papagaios, e fez também elogios, porque para a época eram obras notáveis. A próxima cidade visitada foi a Lapa. Ela entrou para o roteiro depois que uma comissão de moradores foi pessoalmente até os Campos Gerais convidar o imperador a conhecer a vila, formada a partir de uma parada de tropeiros. O sacrifício de chegar até lá foi grande.
A essa altura, todos na comitiva estavam exaustos. Segundo historiadores, até os jornalistas andavam sem ânimo para escrever. Mas um dos cariocas que estavam na comitiva desabafou na matéria publicada pelo Jornal do Comércio do Rio de Janeiro. Foi um tormento esta viagem. Os que iam dentro dos carros acotovelavam-se a cada instante. Já morreram 9 cavalos, pertencentes a vários donos. É um verdadeiro tour de force esta excursão ao Paraná. Só conheço um homem capaz de resistir a essas evoluções. É o imperador. Dom Pedro II demonstrou realmente ter uma disposição ímpar ao longo de toda a viagem. Mas ele tinha também condições mais favoráveis, a melhor carruagem, cocheiros experientes. Tanto que neste trecho chegou antes dos demais integrantes da comitiva, que se perderam e só foram resgatados de madrugada. Ainda assim, o percurso desde Palmeira foi exaustivo. Foram 12 horas de viagem para chegar a Lapa, dormir e conhecer a cidade em apenas 2 horas na manhã seguinte. A casa onde o imperador se hospedou não existe mais. Ficava ali, a poucos passos da igreja matriz. Esta, sim, ainda é a mesma que o imperador visitou antes de partir. No diário, fez uma rara anotação em tom de deboche. 8 horas, oração na matriz, que é pequena. O vigário pareceu-me um pouco apatetado. Antes, Dom Pedro II já tinha visitado a Câmara Municipal, que até hoje funciona no mesmo prédio. Apenas o andar térreo que abrigava os presos virou um museu de armas. Ele também esteve no Correio e nas escolas. Achou que os alunos não responderam bem às perguntas que fez. Talvez por isso tenha sugerido que o teatro, à época em construção, virasse casa de aulas. A última visita à Lapa foi à colônia Mariental, onde viu poloneses contentes e adaptados à nova terra. No próximo bloco você vai saber como foi a etapa final desta viagem, passando novamente por Curitiba e descendo a serra até o litoral. Estamos de volta para recontar a etapa final desta viagem de Dom Pedro II pelo Paraná. A viagem entre Lapa e Curitiba, hoje feita de carro em estrada de asfalto, leva cerca de 50 minutos. Naquela época, 1880, por estrada de terra, a cavalo, a comitiva imperial levou 17 horas. Foi a mais longa das viagens. No começo foi tranquilo. Dom Pedro II tinha visitado a colônia Mariental pela manhã. À tarde ainda cruzou outro núcleo de colonos poloneses, o de Tomás Coelho, de onde, aliás, saíram as casas de tronco que estão no Bosque João Paulo II, em Curitiba, um memorial à imigração polonesa. A tarde caía, a comitiva viajava por uma rota que era muito precária, a Estrada da Mata. Ela tinha sido melhorada por um engenheiro inglês justamente para a visita imperial, passando a se chamar Estrada do Imperador e ganhando inclusive pontes bem feitas sobre o rio Iguaçu. Hoje quase isoladas como relíquias dentro de um parque em Araucária. Apesar das melhorias, Dom Pedro II percebeu a dificuldade de acesso. Junto ao Largo das Almas, virou-se um dos carros pisando-se o cocheiro. Era preciso ser excelente cocheiro, o meu, para andar em tal caminho. Ele foi aconselhado a interromper a viagem durante a noite, mas não aceitou. Buarque disse-me que o engenheiro informara que era péssimo o caminho. Ele parecia prudente não continuar. Mas eu, que já conheço como se procuram eximir a incômodos e estrago de animais, julguei que se devia seguir com cuidado. Um repórter da Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro registrou a teimosia. Ele foi o único a chegar a Curitiba junto com o imperador às 2 da madrugada, porque seguiu a carruagem imperial no lombo de um cavalo. Apesar de ponderarem a Sua Majestade o Imperador que continuar a viagem era difícil,
Atendendo às péssimas informações que se obtivera do caminho, ainda assim seguiu a comitiva a sua derrota para a capital. Aí, pode-se dizer que foi o ponto mais tormentoso da viagem. Dom Pedro II já tinha passado 4 dias em Curitiba no caminho de ida para o interior. Na volta parou de novo, porque havia mais para ver. A Curitiba da época não passava de uma vila com pouco mais de 60 mil habitantes, mas já tinha escolas particulares onde havia inclusive alunos internos. Dom Pedro II visitou 2 delas e gostou do nível do ensino. Esteve também no escritório da Companhia Francesa, que faria a estrada de ferro, analisando os projetos do traçado. E ainda instalou a pedra fundamental da penitenciária, antes de participar à noite de 2 bailes, um deles o mais elegante e badalado, num salão do Museu Paranaense, que não era no endereço atual no Largo da Ordem. Esta segunda visita à capital motivou mudanças por aqui. E o Largo da Matriz, a atual Praça Tiradentes, na época foi alterado o nome para Largo Dom Pedro II. Né? A Rua das Flores, atual 15 de Novembro, e também Rua das Flores, foi chamada Rua da Imperatriz. A Marechal Deodoro, ou Marechal Deodoro hoje, era a Rua do Imperador. O nome da rua era Rua do Comércio. E daí virou Rua do Imperador, e depois com o advento da República, né, quiseram apagar tudo que existia referente ao Império, colocaram o nome de Marechal Deodoro. A descida da Serra do Mar para o litoral pela Estrada da Graciosa começou no dia seguinte cedinho, apesar da festa em Curitiba na noite anterior. Cheguei a Morretes pouco depois das 5 horas. A estrada é bordada de casas e plantações. Vi cafezeiros e pequenos canaviais. Muita gente à entrada de Morretes e grande entusiasmo de todos, principalmente dos italianos das colônias com suas bandeiras. Quem estudou a história sabe que um incidente só não manchou a passagem do imperador pela região porque ele foi diplomático. Ele ficou sabendo que quando ele passou pelo Porto de Cima, haveria lá uma enorme recepção, mas ninguém contou para ele. Ele ficou muito preocupado quando soube que a população do Porto de Cima ficou magoada. O que é isso? O imperador passa, não para, achando que foi um ato de descaso dele. Aí ele voltou. No seguinte cedinho, ele foi até o Porto de Cima, aí o pessoal ficou muito feliz, né, de recebê-lo. Com certeza, né, por ser o imperador muito educado, ele até pediu desculpas pelo ato, pelo fato de não ter parado, né? Em Morretes, Dom Pedro II também rezou na igreja, visitou o cemitério, o telégrafo que ficava onde atualmente funciona um hotel, um engenho de cana, hoje em ruínas, escolas, a Câmara Municipal, a cadeia. Depois foi para Antonina, também visitou cadeia, Câmara Municipal, escolas, clube literário, o mercado e uma enfermaria particular. No porto, pegou um barco a vapor rumo a Paranaguá. E aí sim houve finalmente o lançamento da pedra fundamental da estrada de ferro, o motivo maior da viagem. A partida para o Rio de Janeiro foi dia 5 de junho, a chegada à corte na manhã do dia 7. Quem leu o diário de Dom Pedro II e estudou sobre o período não tem dúvidas do que foi esta viagem. A gente pode dizer que existe um Paraná antes de Dom Pedro II e um Paraná depois de Dom Pedro II. Porque a partir da visita de Dom Pedro II, o Paraná passa a ter uma importância muito grande para o Brasil. Né? É como se ele viesse fazer uma nova descoberta do Paraná. Né? Eu até digo que ele reinventa o Paraná.